E aí, pessoal? Nós estamos hoje aqui para falar de um filme que muita gente nos pediu para nós falarmos desde que saiu, e a gente estava louco para assistir ele. Durante muito tempo a gente adiou esse encontro, que foi Hereditário, o filme de terror indie desse ano, que a gente já vem de um ano. O segundo filme de terror indie esse ano, né? Segundo? O primeiro foi Um Lugar Silencioso. O primeiro foi Um Lugar Silencioso, verdade? A gente também não falou. Também não falou, uma vergonha, mas Hereditário ganhou um pouco mais de status porque ele entrou naquela linha de filmes de terror cult do ano, que começou lá em It Follows. A gente teve um filme de terror cult. A gente teve um boom de filmes de terror Um boom anual cult. de terror indie. Filmes de terror indie cult do ano. Indie, vamos chamar de indie, porque pra chegar ao status de cult tem vários passos que um filme tem que traçar. Com certeza. Sabe? E um dos traços que ele tem que passar é ser subestimado na época que ele é lançado. E Hereditário eu acho que não vai sofrer desse mal. Não, então eu não sei se um dia ele vai ser um filme cult, mas certamente é um filme indie. Se a gente parar pra pensar que ele não foi tão bem nas bilheterias, a gente pode dizer que ele foi subestimado. Mas enfim, a gente teve A Bruxa depois no outro ano, teve Corra, que também não foi subestimado, inclusive concorreu ao Oscar e foi um sucesso de bilheteria. Foi um terrorzinho indie. Fez o terror virar mainstream de novo, vamos dizer assim. De novo não, né? De novo não, porque com o primeiro Sobrenatural, o James Wan transformou o cinema de terror moderno, sabe? Que já estava batido por causa das atividades paranormais e das found footage. Ele deu uma virada ali no... mas ele deu uma virada, mas desgastou. É porque não era muito original, né? Exatamente, porque era a repetição sempre da mesma fórmula, e ao mesmo momento em que o James Wan trouxe essa nova onda, veio também, graças a Deus, uma nova onda de terror indie, terrores experimentais, terrores que tentaram contar histórias, não necessariamente histórias diferentes, mas histórias de maneira diferente. Exatamente. Sem se calcar nos mesmos clichês usados pelo James Wan nos filmes dele, nos filmes produzidos por ele, porque agora ele coloca o nome dele em todos os filmes que são daquele gênero Invocação do Mal e Sobrenatural. Mas a gente já tá falando de outras coisas aqui, eu acho que... James Wan, só pra lembrar, é o cara do Invocação do Mal, é o cara do Sobrenatural, é o cara de Jogos Mortais também. Uhum. Né? Então ele já tá há um bom tempo no mercado aí. Eu acho que essa conversa rende um novo vídeo. Sim. Essa conversa, ou talvez uma live. Contem pra gente se vocês querem que a gente faça uma live discutindo sobre o cenário atual do cinema de terror. Com certeza, aproveitar o Halloween, né? A gente gostaria muito de falar sobre isso. Uhum. Vamos aproveitar o Halloween. Então vamos falar de Hereditário. Vamos lá, vamos falar de Hereditário. E dessa vez vai ser sem spoilers, porque a gente não quer estragar a experiência de ninguém nesse caso. Na freira, tipo... Na freira, Halloween, não adianta nada que a gente dissesse, tipo... Não ia estragar a experiência de ninguém. Eles continuam sendo o mesmo tipo de filme. Mesmo tipo de filme, vocês já viram aquele filme milhões de vezes. Mas Hereditário não é um filme que vocês viram milhões de vezes. Não. Então a gente não quer estragar a experiência pra vocês dando spoiler. Então vai ser spoiler free. Mas se você quer discutir spoilers do filme, você pode discutir nos nossos comentários, com alertas bem grandes de spoiler. Ou você pode ir lá no nosso grupo do Facebook começar uma thread lá pra gente discutir os pormenores do filme. Verdade. Hereditário foi uma boa surpresa novamente. Eu acho que como A Bruxa nos surpreendeu bastante, Corra nos surpreendeu bastante, Hereditário também nos surpreendeu bastante. O hype que se criou em torno dele não foi à toa. Ele é um filme muito mais atmosférico do que qualquer coisa. Que eu acho que é um grande ponto a se dizer, porque assim como a Residência Hill é um filme é uma série atmosférica, talvez mais atmosférica até que Hereditário, que ela é muito mais atmosférica do que terror. Hereditário me lembrou um pouco, em alguns pontos, Cemitério Maldito, né? Que é aquela descida ao inferno dos personagens, em meio ao caos do que a vida deles começa a se tornar. E, claro, com pontos sobrenaturais, obviamente, como era de se esperar de um filme desses, mas eu acho que muito bem executado tecnicamente. Com certeza, eu gosto que eles não quiseram nos impactar com sustos. Eles nos impactaram com imagens bizarras, imagens estranhas, composições bizarras, sabe? Isso, composições visuais. Eles nos impactaram visualmente, não nos dando um susto que a gente ia esquecer 5 segundos depois, sabe? Choque visual, eu acho. Choque visual. Imagens perturbadoras também. Imagens perturbadoras. E eu gosto muito, eu acho isso muito bom. Foi uma das coisas que eu mais gostei em A Bruxa. Tem alguns elementos, assim, que tipo, de toda essa leva de cinema de terror moderno, A Bruxa foi o que eu mais gostei, foi o que mais me impactou, foi o que mais me assustou, foi o que mais me moveu e mais me comoveu.
E eu gosto desse aspecto dos filmes. Eu adoro filme que não tem jumpscare, sabe? Hereditário consegue construir uma atmosfera muito opressora. Verdade, desde o começo. E ao mesmo tempo, ela leva a história pra um lugar que tu não imagina que ela ia levar essa história. Ela tem certos pontos que movem a trama que tu não esperava que isso fosse acontecer. Eu assistindo o filme, eu não esperava que aquilo... Eu fiquei extremamente chocado. Aquela primeira cena que muda toda a história completamente, quebra, sim, que quebra toda a narrativa desde o começo, veio do nada. Sim. E mudou completamente a história de direção do que pode se imaginar assistindo aquela primeira parte. E daí ele dá mais uma guinada que também eu não esperava absolutamente que fosse nada daquilo. Porque eu não li nada sobre Hereditário antes. Também não. Eu não li a sinopse, eu não sabia do que se tratava. A gente não viu nenhuma review do filme, nem antes de assistir, nem depois de assistir. A gente só viu o trailer que a gente tinha postado no canal. A gente só viu o trailer e me surpreendeu completamente. A história dele não é tão original assim. Pois é. É uma história que a gente já viu em outros lugares. E eu traço comparativos bem fortes dele com Bebê de Rosemary também. Que eu acho que é um filme que ele se inspira muito por ter esse clima tenso, esse clima pesado, esse clima de incerteza sobre o que está acontecendo. Então esse não é o ponto forte dele. O ponto forte dele continuam sendo os personagens que estão degringolando, estão pirando. A Toni Collette está muito boa no filme. Ótimo. Todo o trio de atores principais, mais a filha, que eu esqueci o nome, a quadro de atores principais, é muito bem... interpretam muito bem seus papéis, interpretam muito bem o desenvolvimento. Gabriel Byrne, né? Ótimo das ator. suas, claro. A Annie Dowd, maravilhosa. Annie Dowd, sempre muito boa. Então, eu acho que eles conseguiram contar essa história. E eu tive aquele aspecto que eu gosto de ter num filme de terror, que parece que eu tô tendo um pesadelo. Sabe? Tipo aquelas... Quando tu tá numa cena comum do teu dia e de repente tu vê uma imagem brutal na tua frente, aquilo é o aspecto de um pesadelo que tu tá conseguindo assistir esse pesadelo. Tu tá no controle desse pesadelo porque tu tá assistindo ele. Então, são esses elementos que tornam que essa história, que seria tão banal, tão simples e tão já contada 1 bilhão de vezes outras vezes, seja contada de uma nova forma e de uma forma muito mais gostosa e muito mais criativa do que outros filmes que a gente já viu. Exatamente, porque a gente vê essa história de outro ponto de vista, sabe? Da maneira como essa história normalmente é contada, ela é contada do ponto de vista da pessoa com quem essa história está acontecendo. E aqui não é isso. A gente vê de fora dessa pessoa, não pelo ponto de vista dela. Deixa eu falar então de um ponto negativo que foi pra mim. A trilha sonora, eu acho que foi o ponto negativo pra mim do filme. Eu acho que eu entendo aquela trilha sonora que quer te perturbar auditivamente também, além de visualmente, ela quer te perturbar auditivamente. Mas eu acho que em certos momentos ela era perturbadora demais, digamos assim. Ela tirava do ambiente, do que estava acontecendo na história. Eu acho que em determinados momentos o silêncio seria muito mais aterrador do que uma trilha sonora que faz pá. Mas sabe? eu acho que... Eu acho que o silêncio... talvez seja uma coisa pessoal minha, porque eu tenho muito medo do silêncio. Mas aí é que tá, no clímax do filme, quando as coisas realmente começam a acontecer, no silêncio. Naqueles momentos iniciais, onde a gente tá passando por aquelas situações, aquelas primeiras situações aterradoras, o som eu acho que tá ali justamente pra te tirar do conforto, pra te dar aquela incomodada. No final tu já tem o visual pra fazer isso, eles param de usar a trilha sonora. O meu ponto negativo, ou melhor assim, o que eu não gostei tanto do filme, foi que no momento em que a gente tem um espaço muito grande entre as coisas mais interessantes acontecendo. Então a gente tem um vácuo, o filme tem 2 horas e 7, a gente tem um vácuo de tempo ali onde as coisas se dão uma amarradinha, não se desenvolvem tão bem quanto a gente esperava, e eu acho que o personagem do Gabriel Byrne ficou um pouco ofuscado também, não teve tanto, não apareceu tanto. Eu sei que o foco era pra ser mais na Toni Collette e no Peter, que são os dois personagens, e ali eu acho que talvez o dele ficou meio escanteado. Ele ficou sobrando ali, mas ele era pra ser tipo a força apaziguadora, sabe? Sim. Ele era pra ser o elemento neutro na história. E a única pessoa que tava ao lado do Peter na história, né? Sim. E pra finalizar também, eu acho que a gente tem os últimos 10 minutos desse filme. Eu gosto quando um filme faz isso, ele pega os últimos 10 minutos assim e separa pra te
jogar no chão e te chutar até tu tá desmaiado. E esse filme faz isso, ele consegue fazer um final estardalhar. Sessão Misael inventa uma palavra. Ele consegue fazer um final estardalhaçosamente perturbador e brutal, mas ele tem que se explicar muito naquele último minuto. Parece que assim, eles sabiam que eles estavam vendendo esse filme também para uma audiência que não ia ficar muito feliz assistindo um filme sem ter muitas respostas. Então eles pensaram assim, nós precisamos dar respostas para essas pessoas. E aí eles explicam tudo naqueles últimos minutos em um jorro de explicações de alguns personagens. Então assim, eu entendo, faz sentido, me tirou algumas dúvidas, mas eu sempre sou daquela coisa assim, tu não precisa explicar tudo, tu pode me deixar na dúvida, eu posso ficar tentando imaginar ou tentando descobrir pelas dicas que tu deixou no filme o que aconteceu aqui. Tu não precisa sentar e ser didático comigo. Mas eu entendo que pra ser um pouquinho mais popular, assim como Corra também tomou algumas decisões artísticas quanto ao seu final principalmente, e quanto à sua resolução, eles precisavam mastigar um pouquinho mais pro público em geral entender o que estava acontecendo. É meu único problema com o filme. Como eu disse, a história não é tão original, mas eu gostei, apesar de tudo, não vou reclamar dela, porque eu gostei da forma como ela foi contada. E realmente, a gente tem algumas imagens ali que vão ficar marcadas como alguns dos momentos mais aterradores do cinema nesse ano. E nessa década. Nenhuma delas tem olho branco e boca preta. Melhor coisa de todas, as assombrações ali são assombrações normais, são assombrações... são espíritos que estão ali, eles não precisam botar dentões que nem a freira, eles não precisam fazer jumpscare, essa foi a melhor parte desse filme, é um filme sem jumpscares. Ele só precisa ser chocante, e brutal e corajoso e cuiudo pra mostrar assim que tipo, olha, a gente consegue fazer um filme bom, a gente consegue ser original. Sem cair nesses clichês de terror moderno. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Essas são as nossas impressões, o que a gente achou de Hereditário, filme de terror que você pode assistir na Amazon Prime, se você tiver assinatura da Amazon Prime, que é onde ele está sendo exibido agora, ou se você conseguir achar ele em algum outro lugar para assistir, assista, não percam. Filmaço, bom para esse Halloween principalmente. Com certeza. Se vocês gostaram desse filme, vocês ainda não assistiram, deixa aqui nos comentários, vamos discutir o que a gente entendeu daquele final também, com spoilers, mas avisando antes, olha o spoiler. Então coloquem um spoiler ali, falem o que vocês acharam, quais são as conclusões de vocês, o que vocês tiraram desse filme. Se inscrevam no canal pra gente falar mais sobre cinema de terror e mais sobre cinema em geral. E até a próxima. Tchau!